E há várias semanas, o 4x4 tem falado do TSE, que coleciona decisões arbitrárias contra a liberdade de expressão. Os alvos são veículos de comunicação, o presidente Bolsonaro e apoiadores dele. Essa semana, a Corte Eleitoral, comandada por Alexandre de Moraes, acolheu o requerimento da campanha de Lula e mandou investigar uma suposta imparcialidade da Jovem Pan News na cobertura das eleições. A ministra Maria Cláudia Buchianeri redigiu parecer rejeitando o recurso de Lula, mas Alexandre de Moraes liderou a rejeição do parecer. Com a ameaça de imposição de multas astronômicas, o TSE inibe a livre expressão dos comentaristas da Jovem Pan. É um caso claro de censura prévia e houve reação. Lula é ex-presidiário, ministro Alexandre de Moraes e TSE. Lula é descondenado. Lula é ladrão. Lula é corrupto. Lula é chefe de organização criminosa. Não falo isso, aliás, apenas com base na minha imunidade parlamentar. Falo isso com base nos autos dos processos julgados em Curitiba, confirmados em segunda instância, também nas instâncias recursais confirmados e que foram anulados por uma decisão vergonhosa do Supremo Tribunal Federal. Mas o TSE diz que não pode chamar o Lula, pelo menos a Jovem Pan diz com base em decisão do TSE, de ex-presidiário, de descondenado, de ladrão, de corrupto, de chefe de organização criminosa. Deputado Ayrton Faleiro, só falta a Jovem Pan dizer com base em decisão do TSE aos seus jornalistas que não podem mais chamar o Lula de Lula. A federal court in Brazil allegedly banned a major TV and radio network from saying certain things about the country's left-leaning presidential candidate. The media outlet in question is the nation's largest conservative station. Jovem Pan is a Brazilian media outlet with a TV station and reportedly the largest radio network in the entire southern hemisphere. It's also the largest conservative-leaning outlet in the country. On Wednesday, the media outlet reported that Brazil's Superior Electoral Court ruled that the station is no longer allowed to say certain things about left-leaning presidential candidate Luiz Inácio Lula da Silva. A gente viu aí, então, a manifestação em tribuna na Câmara dos Deputados do deputado federal Marcel Van Hatten, a matéria do canal americano NTD e apoiadores do presidente Bolsonaro demonstrando solidariedade à Jovem Pan em evento na cidade de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo. Nas redes sociais, em apoio à emissora, muita gente publicou essa imagem aí, que virou um símbolo da defesa da liberdade de expressão. A Jovem Pan é mais um veículo de comunicação sob restrição e censura impostas pelo TSE. Também são vítimas do tribunal a Brasil Paralelo, a Revista Oeste, a Gazeta do Povo, o Jornal da Cidade Online, a Terra Brasil Notícias, além de vários perfis de pessoas físicas em todas as plataformas. E, Augusto, em específico, sobre a Jovem Pan, a falta de isonomia. Outro dia vi um comentarista na CNN dizendo, mas todo mundo sabe que a Jovem Pan é pró-Bolsonaro, é bolsonarista. A Globo News é o quê? Não é lulista, não. Né? Embora não tenha ninguém ali capaz de falar uma palavra que possa parecer simpática ao Bolsonaro. Nada. Eles não noticiam fatos, eles não dizem que a inflação Guga está Noblar, caindo. Amanda Klein, Fábio Perna, eles são bolsonaristas? São todos bolsonaristas, entendi. Com certeza. Bom, já que eles dizem que não é censura, né? O próprio TSE diz que não há censura. Então eu vou dizer aqui o que eu não posso dizer lá, porque descobriram tudo. Constantino, Ana Paula, eu estávamos numa conspiração tentando vender a ideia de que a Jovem Pan não pode falar o que pode. Então vamos lá, é isso que o Marcel Van Hatten disse. Estou à vontade, sem temer qualquer reação do TSE para dizer que o Lula é ladrão, descondenado, ex-presidiário,
amigo do Daniel Ortega, vassalo de ditadores, tem ligações, tem a maioria absoluta, né, a quase totalidade dos votos nos presídios, tem ligações com o PCC, é suspeito de envolvimento na morte do prefeito Celso Daniel. Ótimo, a gente já agora pode dizer, viu, Constantino e Ana Paula lá na Jovem Pan, parem de brincar com isso, porque não é mais censura. Isso aí mostra que eles têm vergonha do que fazem, quer dizer, o pouco que restou de vergonha leva esse pessoal a dizer, não é censura, é defesa da democracia. Como diz a Oeste nesta semana, os censores do tempo do AI-5, eles exerciam o seu ofício sem constrangimento. À vista de todos. Censuravam mesmo. Olha, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Esses são tão covardes que eles querem induzir os desinformados a achar que a Jovem Pan está querendo fazer uma jogada, não chamando o Lula pelo que ele é. E, Ana, dá para esticar essa lista aí, o Augusto puxou a lista, mas dá para esticar, né? Porque o Lula, sim, defende o aborto, o Lula, sim, defende a censura, com esse papinho mole dele de regular a mídia, regular a internet. A lista vai longe, Ana. Defende a legalização das drogas, demoniza as forças policiais, quer regular a mídia, é a favor do aborto, sim. Né? Não adianta agora fazer cartinha para os evangélicos, todos os vídeos estão aí, não gosta da classe média, tem aí casamentos nada republicanos com os maiores ditadores do planeta, da América Latina, da África. O Daniel Ortega, ditador da Nicarágua, que está perseguindo cristãos, prendendo padres católicos, freiras, mandou um recadinho, né, de felicitações por ter saído do primeiro turno na frente do presidente Bolsonaro, lembrando, Lacombe, que não são só os adjetivos, nós não podemos falar dos processos, nós não podemos sequer tocar ali que ele foi condenado em 3 instâncias por desembargadores do TRF4 de Porto Alegre, como o senhor Gebran Neto, que colocou provas sobradas no processo dele, aumentou a pena que veio da primeira instância de 8 anos e alguma coisa para 12 anos e alguma coisa. Isso tudo está proibido. E não podemos também tocar no nome dos iluministros, está proibido também. E o triste disso tudo, Lacombe, eu fico feliz com algumas manifestações, até por parte de alguns veículos que eu não esperava que eles reagiriam para defender a Jovem Pan, mas algumas pessoas estão entendendo, né, que essa mordaça ela vai chegar para todo mundo, porque se o Lula vencer e alguém das outras emissoras criticar o Lula, eles sabem muito bem o que vai acontecer, vão ser amordaçados. Eu vou passar aí para o Consta, depois volta rapidamente, que eu queria ler um pedacinho aqui de uma decisão da Suprema, do STF em 2018, em relação à liberdade de expressão. E consta, eu sei que você lê muitos jornais também, eu leio pelo menos 4 jornais, né? Nem todos eu leio de cabo a rabo, mas passo os olhos em 3 ali com o Engov, né, com o antiácido. Por obrigação profissional. E o Globo, talvez, de todos os que eu leio, o Globo foi o pior até agora, que continua insistindo nessa história de combate à fake news. Ossos do ofício eu também leio, né? Essa turma toda está em negação da realidade, achando que vai ser como a Carmen Lúcia, né? A censura temporária, né? E depois tudo volta ao normal. Estão brincando com fogo. A postura desses jornalistas é abjeta, não tem outra palavra. Eu vi um deles, da CNN, até um que se dizia conservador e tudo, e mudou muito. Ele chegou a tuitar aplaudindo a censura, a lei eleitoral mencionada por Alexandre de Moraes. Aí, assim que o Boris Casoy entrou na emissora dele, que é a CNN Brasil, e chamou as coisas pelo nome censura, ele apagou o tweet, né? Quer dizer, esse é o perfil desses jornalistas, entre aspas. Eles têm a coragem de uma geleia, né? A firmeza
de um pudim. Agora, em relação ao Jovem Pan, é óbvio que é censura, e de novo, aquele eufemismo. Não, você não está obrigado, é só pagar uma multa de R$25 mil por fala, né? Então qualquer um quebra nessa situação, óbvio que é uma censura, e eu não condeno necessariamente a empresa ou o Tutinha e tudo mais, porque é uma decisão difícil. Eu aviso aqui de primeira mão, inclusive, que eu estou afastado do Jornal da Jovem Pan essa semana inteira, a última semana antes da eleição. Eu estou afastado, assim como minha colega Cris Gramel. Por quê? Porque eles estão, por prudência e autocensura, preocupados com figuras como eu, que não tem muito freio, né, e que vai falar aquilo que tem que ser dito. Então, eu mesmo sugeri levar o vídeo que eu vou mostrar aqui no final da minha fala, né, do próprio Alexandre de Moraes, e o departamento jurídico da Jovem Pan achou melhor e mais prudente não levar ao ar, e me autorizaram a falar isso no programa 3 em 1. Então, esse é o clima de censura que estamos vivendo hoje, e é uma palhinha do que aconteceria se o ladrão voltasse à cena do crime como pretende, né? Agora, vamos lá. Toda a narrativa desses vagabundos, e não tem outra palavra, é a de que não é censura combater mentira. Vários artistazinhos decadentes, imitadores de foca e tudo, repetindo isso aí, né? Então, eles declararam oficialmente aberto no Brasil o Ministério da Verdade. E o Alexandre de Moraes vai ser o cara que vai ter a palavra final sobre aquilo que é verdade ou mentira. Aí eu pergunto, bom, João de Deus é alguém que tem poderes transcendentais ou não? Porque o Barroso, que é lá da cúpula dos iluminados, dos ungidos, ele disse que tem, né? Eu quero saber também, Cesare Battisti, réu confesso, assassino de 4 pessoas, que disse que o Lula sabia disso e o defendeu, né? Foi considerado inocente pelo mesmo Barroso. Então, isso é verdade ou é mentira? Como é que fica isso? Essa turma está brincando com fogo, né? Combater mentiras não é censura. Isso é frase de ditadora. Não por acaso o Xi Jinping, né, foi eleito pelo 3º mandato consecutivo, só Mao Tse Tung tinha tanto poder quanto ele, e ainda fez questão de fazer uma demonstração de força lá, arrastando, tirando, né, um cara que tinha uma ou outra crítica a ele ali, do local, né? O próprio Hu Jintao, exatamente. Ex-presidente. Então, assim, é isso que eles gostam. Eles querem o modelo chinês no Brasil, não por acaso o modelo defendido pelo próprio Lula. Então, eu peço aqui agora para a gente mostrar a fala um sujeito que parece muito, pelo menos, com o Xande, né, com o Alexandre de Moraes, e eu queria saber o seguinte, como o vídeo é flagrante perpétuo, segundo o próprio Alexandre de Moraes, eu quero saber o que o senhor Alexandre de Moraes vai fazer contra esse senhor aí, careca, que parece muito com ele. Em relação à última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões, se, ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. Isso deve ser deepfake. Botaram o rosto dele ali, não era Moraes, ele. Vai prender em 2017, flagrante, como mudou, né, de 2017? Vai prender em flagrante isso aí. Da cadeia. E eu não quero, só quero fechar de uma coisa, né? Todos nós estamos pisando em ovos e sabemos do que estamos vivendo em termos de país, de loucura, de riscos, né? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Todo mundo deve ter visto, viralizou essa semana, uma fala muito, muito heróica do Fernão Lara Mesquita. Ele, sim, está honrando ali, né? Agora é guerra, é o título, né, que foi dado. Ele está honrando ali a tradição, né, dos criadores do Estadão, que virou hoje em dia esse jornaleco aí tucano, né? Se alguém que está no Brasil tem a coragem de falar as coisas de maneira tão clara assim, não vai ser eu aqui dos Estados Unidos que vou ficar com medinho, né? Então é o seguinte, é a hora de subir o tom mesmo. Eu queria dizer o seguinte, eu vivi a censura por 5 anos, o tempo do AI-5. A autocensura, ela vem naturalmente. No primeiro momento você reescreve um artigo na linha do que foi censurado. Na terceira vez que você faz isso, você percebe que é um trabalho inútil. Não adianta falar, porque não vai sair. Você está dando receita de pudim. Exatamente. Então você começa a fazer as receitas que a Ana Paula já lançou, né, a fórmula, ali na Jovem Pan. É assim mesmo.
E outra coisa, você falou um negócio muito importante, consta, na linha de raciocínio do Alexandre de Moraes, só pode valer no Supremo, ou em qualquer corte de que ele participa, decisão unânime. Porque se alguém discordar, está contando uma mentira. Está usando como argumento alguma fake news. Exemplo, um ministro que achar alguém inocente e esse réu for declarado culpado pelos outros, quem declarou inocente contou uma fake news. Tem que ser punido. Isso não é censura, não é coisa de ditadura. Precisa ser muito cínico, tá? Para falar agora o que eles estão dizendo. Ana. Essa composição do STF é tão perdida, né? Eles derrubam as próprias jurisprudências, tem, né, a prisão em segunda instância, que podia, não podia, aí deram um jeitinho ali de dar uma distorcida para soltar o Lula. Pois teve uma decisão em 2018 da ADI 4458, quando o STF ele declarou inconstitucional, aí por unanimidade, os dispositivos da lei das eleições que vedavam sátira a candidatos. E aí, curiosamente, todos os ministros seguiram o relator, que era Alexandre de Moraes, né? E o relator disse que os dispositivos eles violavam a liberdade de expressão, de imprensa e o direito à informação. Aí eu queria ler um trechinho da decisão do STF de 2018 em relação à liberdade de expressão. Está escrito o seguinte, na ADI 4451, para quem quiser checar. São inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, subordinação ou forçosa ou adequação programática da liberdade de expressão a mandamentos normativos cerceadores durante o período eleitoral. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. Aí, para finalizar, o direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. Supremo Tribunal Federal, decisão unânime dos ministros na ADI 4451. Dá para entender as mesmas cabeças de 2018 fazendo esse papelão agora em 2022, censurando veículos de imprensa? É porque o STF virou um partido político e tem candidato. Esse é o problema. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre censura do STF/TSE e a pedido de quem? De quem? Do PT. Sempre a pedido quase sempre a pedido do PT. Tem a Rede Sustentabilidade também que gosta de pedir censura, banimento, cancelamento.